Eu creio que eu ouvi Marilúcia com muita atenção e carinho, pela amizade profunda que me liga a ela. Ouvi ontem vários depoimentos de companheiros, destaco o de Teodomiro Romeiro dos Santos, que teve que sair, porque ia para Pernambuco agora, tinha uma viagem marcada. E eu digo que os nossos depoimentos, eles não são meros relatos individuais. Quando Marilúcia fala, ela fala de um tempo de sonho e de morte. Nós somos, é duro e é forte dizer isso, nós somos a voz dos nossos mortos e assassinados. Nós não somos apenas cada um de nós individualmente, nós somos a voz daqueles que lá atrás plantaram sonhos junto conosco. Eu digo que aqui na Comissão da Verdade impõe-se sempre uma reflexão entre o passado, o presente e o futuro. Marilúcia falava dos dias de horrores pelos quais ela passou, lá em outubro de 1973, eu estava preso, registrei este Outubro Sangrento aqui no meu último livro, registrei agora, segunda-feira, a dor de Tessa, sua filha, que nunca teve a possibilidade de chorar, de alisar, de colocar uma flor no túmulo do pai. Nunca teve essa chance, Tessa. Eu vi Tessa falar, hoje uma professora de filosofia, não por acaso uma professora de filosofia. Eu vi Tessa falar em São Paulo, ler um belíssimo texto, emocionante texto que ela fez, chorando o tempo inteiro. Estas dores, elas não se dissiparam e nem se dissiparão com facilidade. Essas dores persistem em cada um de nós. Eu ontem fui à tarde com Teodomiro ao quartel do Barbalho, fazer algumas gravações lá. Eu conheço o Theo muito. Meu filho também, Theo, está aqui. E conheço Theo demais. Eu nunca vi Theo derramar uma lágrima. E olha que eu vi Theo nas condições mais duras que se podem imaginar. E ele me conheceu em cima de uma maca, saindo, desmaiado da tortura. Nós somos amigos neste grau de amigos de sangue, no sentido amplo da palavra, metafórico, e no sentido verdadeiro da palavra. E eu ontem, à tarde, quando fomos fazer as filmagens no quartel do Barbalho, a uma pergunta do Jorge Felipe, eu vi Theo tremer e chorar. Até a mim me surpreendeu, mas a demonstrar que nós não passamos por isso impunemente. Ou seja, as marcas no nosso espírito, elas permanecem, elas estão presentes. E digo mais, nós não queremos esquecer. Nós não temos jeito de esquecer e não vamos esquecer, porque é impossível esquecer o que aconteceu, não apenas com cada um de nós,
também com cada um de nós, mas com centenas de companheiros e companheiras que foram assassinados, sempre covardemente, porque sempre pela tortura. Em combates os casos são, eu nem sei quais. A ditadura matou sempre de maneira covarde. A ditadura prendia e matava. A ditadura prendia e torturava. A ditadura não perguntava sequer. Primeiro, ele botava no pau de arara, no choque elétrico, no afogamento, e depois começava a perguntar. Não tinha essa pergunta que está girando aí, vamos conversar? Não tinha vamos conversar. Era tortura para depois, então, começar a conversar se a palavra coubesse, porque não cabe. Nós temos centenas de companheiros mortos assim, de mulheres que foram mortas, de mulheres que foram estupradas, ao caso recente, por isso que eu digo, não se trata de um relato individual, apenas, ao caso recente de Inês Etienne Romeu, recente porque eu vou contar aqui. Inês Etienne Romeu foi a única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A única mulher, não, a única pessoa, uma mulher, que sobreviveu à Casa da Morte em Petrópolis, onde foram assassinadas dezenas de pessoas e desaparecidas. Inês Etienne Romeu foi torturada de todas as maneiras, foi estuprada centenas de vezes pelos seus torcionários, pelos seus torturadores. Ela era um trapo humano e os seus torturadores já tinham matado tantos, deixa esse traste aí. Iam estuprando, menina, jovem, bonita, mas já arrebentada de tudo quanto é jeito que se possa imaginar. Esta moça foi a única sobrevivente. Pois bem, só por isso, porque ela sobreviveu, foi possível conhecer o que foi a Casa da Morte. Recentemente, há um livro chamado Seu Amigo Esteve Aqui, que conta a história do assassinato lá, do Carlos Alberto Soares de Freitas, que vem a ser um dos principais dirigentes do Colina, do Comando de Libertação Nacional, depois dirigente da VAR Palmares, que vem a ser o sujeito que mais decisivo na formação da revolucionária Dilma Rousseff, que, como sabemos, foi torturada por 22 dias pelos torturadores. Dilma Rousseff, nossa presidente. E a Inês foi essencial na revelação do que foi a Casa da Morte e na localização do local exato onde era a Casa da Morte. A Casa da Morte em Petrópolis. Foram duas vezes. Neste livro a que estou me referindo, Seu Amigo Esteve Aqui, vocês poderão localizar isso. Tentaram uma vez, tentaram duas, sempre com ela. E ela acabou achando exatamente o local e permitiu que isso fosse discutido pelo país inteiro, que foi a Casa da Morte em Petrópolis. Estou dizendo tudo isso rapidamente para lembrar um episódio recente. A família não quer nem que fale muito nisso. Ela chamou um encanador no Rio de Janeiro à sua casa. Foi violentamente, agora, recentemente, violentamente golpeada na cabeça e ficou lá semi-morta. Inês Etienne Romeu. Agora. Porque ela revelou uma coisa que era segredo. Como se fosse possível manter esse tipo de segredo. Mas agora. Bom,
Eu tentei até checar, mas a família não quer falar. Eu chequei os grupos de direitos humanos do Rio de Janeiro. Eles dizem, a gente não pode dizer que foram os homens da repressão que fizeram, porque a família não quer tratar do assunto. E é natural, depois do que essa moça passou, como eu contei aqui, ela vai ainda, e agora já numa fase difícil da vida, já com dificuldades mesmo para falar e tudo. Mataram essa moça em vida. E isso, infelizmente, há tantos casos que não é exceção. Por isso que eu digo que nós, ao falar aqui, Maria Lúcia, ao falar como falou hoje, nós falamos por muita gente, por milhares e milhares de pessoas que foram perseguidas, violentadas, assassinadas pela ditadura. Eu aproveito, porque a Maria Lúcia falou aqui nisso, não dá para a gente, há já um manancial imenso de documentos e livros que falam dos nossos mortos e desaparecidos. Eu queria homenagear os nossos mortos e desaparecidos nas pessoas dos meus companheiros de ação popular que foram mortos e desaparecidos exatamente naquele momento do que eu chamei Outubro Sangrento, a que Maria Lúcia se referiu. Homenagear os dirigentes de ação popular que foram mortos exatamente naquele período. Paulo Stuart White, Gildo Macedo Lacerda, José Carlos Mata Machado, Fernando Santa Cruz, Eduardo Collier, que foi aluno desta Universidade Federal da Bahia, Onestino Guimarães, Humberto Câmara Neto, todos dirigentes de AP, para lembrar os nossos mortos. E queria, antes de tratar da minha própria experiência de prisão e tortura aqui, lembrar, como estava falando da Inês Etienne Romeu, eu quero lembrar que o passado, ele nos revisita sob um duplo aspecto, como tomando de lá os sonhos que foram plantados pelos nossos companheiros. É uma reflexão que o Walter Benjamin faz sobre isso, sempre, como o passado tem elementos para alimentar os nossos sonhos atuais, e aqueles companheiros que se foram nos deixaram exemplos extraordinários de vida e alimentam os nossos sonhos. Ele nos revisita desta forma e nos revisita também, como este episódio da Inês Etienne Romeu, ou, no meu caso, recentemente, um pastor acusado de ser torturador, chamado Átila Brandão, resolveu me processar, porque duas fontes o apontaram como torturador do professor Renato Afonso de Carvalho. E me processou, fez uma queixa-crime, e uma na área civil, um outro processo na área civil, pedindo 2 milhões de indenização. Ele não processou Renato Afonso de Carvalho, que está aí vivo e que é a fonte absolutamente presente, com documento assinado e tudo, dizendo que o então oficial da PM o torturou. Não, ele processa a mim. E é muito comum, diante dos artigos que eu escrevo, normalmente, muitos deles voltados a esta fase, certamente ou foram torturadores ou parceiros dos torturadores, escrevem ali naquela coluna da tarde, da Carta do Leitor, defendendo a ditadura,
Então, o passado também nos revisita sobre este ângulo. Eu tenho que enfrentar, no momento de justiça da transição, como uma comissão dessa está comprovando, é uma fase da justiça de transição, eu tenho que enfrentar 2 processos de um cidadão acusado de ser torturador do professor Renato Afonso de Carvalho. Acusado pelo próprio Renato, e a mim me basta a palavra do Renato Afonso, acusado pela mãe de Renato Afonso, que já morreu. Tem um testemunho, eu tenho várias testemunhas, mas de um juiz que me disse: Emiliano, eu estou me prontificando a ser sua testemunha para dizer que isso é verdade. E tive a aventura de o presidente da ordem se oferecer, Luiz Viana, ser meu advogado, o criminalista Maurício Vasconcelos se oferecer, ser meu advogado. Eu não estou gastando nenhum tostão com advogados, são advogados da melhor qualidade, que se fosse pagar realmente eu ia gastar um bom dinheiro, como tem o Jerônimo Mesquita, que esse advoga para mim como amigo e companheiro. Então, mas eu só estou dizendo isso para dizer, o passado nos revisita também sob este ângulo. Eu pude, inclusive, com este episódio, conhecer, Zé Sérgio Gabrielli conheceu isso, o momento da luta da Faculdade de Direito em 1968, contra ele e contra mais 2 tiras infiltrados. E aí fui conhecer outros episódios da Faculdade de Direito que eu estava contando para o querido amigo, o governador Valdir Pires, mas que não é o objeto aqui da nossa discussão. Eu estou integrando, a partir de hoje, a Comissão da Verdade da UFBA, e nós vamos tratar de derrubar vestais desta universidade. Algumas delas se passavam por progressistas na história e que foram absolutamente covardes e pusilânimes nos momentos decisivos da ditadura. Mas essa é outra discussão. Eu queria, agora, feito essa fala, e dizendo de como eu me situo nessa questão, sempre me considerando como sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente entre tantos companheiros que esteve aqui, Teodomiro, Ivan Alves Braga, está aqui Marival, que foi meu companheiro de cadeia também, Zé Sérgio, que também foi meu companheiro de prisão, Contreiras, que foi companheiro depois, em outro momento, mas foi preso e torturado pelo Ustra e pelo Fleury. Está aqui o companheiro Valdir Pires, que sofreu as dores do exílio. Está aqui Diva Santana, que sabe o que é a dor de perder pessoas queridas. Tantos outros, Marilúcia já disse aqui da sua dor. Eu cheguei à Bahia no início de 1970. Eu conheci Marilúcia desde lá, desde 1970. Ela era universitária e eu secundarista. Dirigente da AP. E como conheci Zé Sérgio, ele era universitário já longevo e eu secundarista, né? Eu era militante da AP, como os dois. E militância, e no final, não é preciso relatar, eu era já um perseguido, já tinha sido preso rapidamente em São Paulo, depois soltos, consegui escapar de outra prisão em Santa Catarina, o cara errou todos os tiros que deu, e eu estava aqui clandestino, mas era semi-clandestino, né? Porque eu me lembro de reuniões que eu participava com o Zé Sérgio no DCE, ali na Carlos Gomes, né? Ou aqui na reitoria, eu tive manifestações aqui na reitoria, em 1970, mas era clandestino, eu tinha outro nome, uma carteira falsa, com o nome de Pedro Luiz Vian, e no final, sem pretender muito me alongar,
No final de 1970, creio que 23 de novembro de 1970, eu fui preso ali no ponto final, na Praia da Ribeira, quando estava subindo no ônibus. Nós fizemos uma reunião na praia, não tínhamos muitos aparelhos, às vezes era obrigado a reunir-se na praia. Nós nos reunimos na praia, eu não tenho os nomes verdadeiros, não é difícil levantar, mas eu não tenho, Zeca e Vera. Vera, e essa era a ponte através da qual a repressão chegou. Vera era mulher de Tibério Canuto de Queiroz Portela. Tibério era dirigente regional da AP então. Eles já tinham localizado a casa onde Tibério morava, em São Caetano, lá numa ribanceira que ele morava, eles já tinham localizado. Vera saiu de manhã para encontrar-se comigo, com o Zeca, para fazer uma reunião, e nós fizemos a reunião. Terminou esta reunião, eu então fui o primeiro a sair, os três saímos, né, mas eu fui na frente, fui subir no ônibus. De repente um gigante lá me pegou, puxou, lá fui eu para o chão, mas aí eu não, naquele momento eu não me entregava de jeito nenhum. Às vezes as pessoas perguntam, mas Teodomiro deu um tiro. Se eu tivesse armado, eu dava tiro com toda a tranquilidade também. Não tem dúvida nenhuma. Você sabia o que ia acontecer com você se você fosse preso. Você tinha plena noção de que não tinha choro e nem vela, você ia cair no pau. E eu lutei com o cara, ele ficou com a minha camisa já. E eu consegui correr ainda, mas evidentemente já tinha equipes e me pegaram. Eu ainda consegui mastigar papel, etc., que tinha no bolso, pontos e tudo, mas já apanhei para burro no carro, já sangrei para burro ali, já sem camisa, sangue para burro. Porque às vezes a gente fala na tortura, como se, foi para o pau de arara, aí é tortura, né? Parece que o conjunto não é. Não, eles lhe torturam o tempo inteiro. Eu ajudei esses dias muito uma querida amiga e companheira, Maria José Malheiros, que passou 42 anos clandestina. Zezé agora está lá, nesse momento, dando uma entrevista na TV Assembleia, porque ganhou celebridade agora. Eu convenci Zezé a vir à vida legal, com tudo revelado. Agora. E eu digo, Zezé sofreu esses 42 anos, o que eu não sofri, porque eu já tinha passado, não é que? Já disse que ninguém termina com isso. A gente mantém na alma estas dores, mas Zezé sofria muito mais. Quer dizer, foi torturada durante 42 anos com medo, inclusive medo até os dias de hoje. No dia 24 de outubro, quando a caravana da cidadania em São Paulo a anistiou, ela disse, pela primeira vez na vida agora, 24 de outubro agora, pela primeira vez na vida eu andei em São Paulo sem medo. E ela teve que ser 3 Marias. O primeiro nome dela, Maria Neide, o segundo, filha de Zé Novaes, lá em Conquista, e o terceiro, Maria José Malheiros, nome falso com o qual ela fez a vida inteira dela. Mestrado, doutorado, funcionária da Prefeitura de Paris, tudo com aquele nome falso. Agora, o Ministério da Anistia, o Ministério da Justiça anistiou, a Comissão de Anistia, e ela poderá assumir este nome que ela usava. Mas eu fui testemunha, o que estou querendo dizer é que ela foi torturada esses anos todos. Porque as pessoas imaginam que a tortura seja só, embora dizer só seja uma coisa cruel também,
seja só o momento do pau de arara, do choque elétrico, do afogamento, das porradas de variada natureza. Eu já fui preso sendo torturado. Porrada sem dó nem piedade, que isso não existe em cadeia. Eu cheguei à Polícia Federal, ao qual o Marido se referiu também, que era ali encostado ao Mercado Modelo, ali encostado no mar, né? E confrontei-me imediatamente com o coronel Luiz Arthur de Carvalho. Nós tínhamos uma noção, eu diria um pouco suicida, a AP, porque nós defendíamos, não pode falar. Simplesmente. Não era como a resistência francesa que dizia assim, aguenta 24 horas. Não pode falar. Era essa a nossa orientação. Então você tinha que morrer. Tem que morrer. Aí o coronel Luiz Arthur, eu perguntei muito ousadamente, meu nome era Pedro Luiz Vian. Por que eu estou preso? Ele disse, você vai saber no pau daqui a pouco, seu filho da puta. Às vezes as pessoas dizem, não fala palavrão não. Não, mas o palavrão é parte da vida e ele me falou assim. Então tem que ficar registrado assim. O coronel Luiz Arthur de Carvalho é o responsável direto para a ordem da minha tortura. Daqui a pouco você vai saber por que você está preso. Não era para discutir não, era para ir para o pau. Pronto, nem me perguntou nada. Bom, claro que eu também não falei nada, porque eu podia ali, então, vamos logo conversar que eu vou lhe dar isso, não falei nada. Encontrei ainda Benjamin Ferreira de Souza, estava preso antes de mim. Claro que nós dissemos, ele confirmou e eu também, que nós não nos conhecíamos. Eu o sabia, militante de AP. Benjamin é personagem do livro do Padre Renzo, que está aqui, foi preso também e tudo. Nós dois dissemos que não nos conhecíamos. De alguma forma eu tive a aventura de cair sozinho. Cair sozinho naquele período era muito... sempre difícil dizer bom, né? Mas era bom, de alguma forma, porque você tinha... Eu raciocinava, o meu raciocínio era, eu dependo só de mim. Eu não dependo de mais ninguém. Agora... se eu fraquejar, é um problema meu, mas eu é que tenho que enfrentar esses caras. Essa noção eu tive desde o primeiro momento. Eu é comigo, não é com mais ninguém. Então, eu nunca tive essa noção, nunca tive a pretensão gratuita de dizer, eu não falo. Porque muita gente que eu vi assim, na hora que a porca torceu o rabo, falou rapidamente. Eu dizia, eu não sei, vai depender de muita coisa, de como eu esteja. E claro que depende falar ou não falar, falar mais, falar menos. E olhe que eu tenho uma noção amplíssima disso, convivi com companheiros que falaram um pouco mais, um pouco menos, culpado disso é a ditadura, não é o companheiro que falou, a não ser que o companheiro ou a companheira passe para o lado de lá, aí já é outra coisa. Mas falar, quem é que sabe o limite para a dor? Quem é que sabe? Pode ser gigantesco o limite. Mário Alves, ele é morto com um cacetete dentado entrando no ânus e perfurando-lhe os intestinos. É assim que Mário Alves é assassinado. Por isso que eu digo sempre, teve terrorismo no Brasil, sim. O terrorismo foi exclusivamente da ditadura. Que episódios houve que a esquerda matou dezenas de pessoas em algum local público e tal? Não. Agora, a ditadura matou deste jeito. A ditadura estuprou Madre Maurina.
sabido, conhecido. Eles não tinham qualquer respeito pelas coisas essenciais, né? Eu estou concluindo um texto, curiosamente, nem sei porque a CNBB me pediu, mas a CNBB, aí Joviniano vai brincar comigo, me pediu um texto sobre a resistência religiosa na Bahia, e eu que estou fazendo. É uma coisa curiosa. E aí vi a grandeza de Dom Timóteo, lendo mais e tal, a extraordinária grandeza de um Dom Timóteo. E ali sim, eles pretendiam matar aquele cara, mas não tinha jeito, né? Dom Timóteo, como é que iam matar Dom Timóteo? Porque tem um tenente Fábio Miller, não sei se é coronel, não sei quem é, nem sei se está vivo, mas foi um dos principais, o cara que invadiu o mosteiro de São Bento e que disse: eu ainda pego aquele abade comunista. Mas em muitos casos eles não respeitaram, nem no caso de Dom Timóteo não deu, e Dom Timóteo salvou vidas. Eu chego então à Polícia Federal com esta consciência. A minha noção era um pouco dimitroviana, Maria Lúcia, era assim, era Dimitrov, o que resistiu a tudo e tal, e que enfrentava a repressão, e a minha noção era: se morrer, está tudo bem. Não é muito a vida que conta, não, nesses momentos. Eu digo com toda tranquilidade isso. Logo depois, então eu estava com aquela postura de não falo, não tem conversa. Aí eu sabia, quando entrei no Camburão, e um dos momentos mais terríveis da tortura é você ser, Mariluz falou do hospital, é você ser levado de um canto a outro. Porque levado de um, você não sabe qual é o destino quando lhe chamam, vamos para lá, você não sabe o destino. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Aí quando me botaram no Camburão, eu digo: bom, chegou a hora, lá vou eu eu não sabia. Não, o coronel Luiz Arthur de Carvalho, naquele xingamento, me falou: você vai saber daqui a pouco, seu filho da puta, no Barbalho. Ele já me avisou, coronel torturador. Mais tarde, depois, eu me tornei jornalista, ele dizia que eu o perseguia, porque eu escrevia e eu denunciava. Eu nunca deixei de fazer isso. Não. Me pedirem para eu não denunciar, não me peça. Eu fui a vereador de Salvador, eu fui a uma sessão no quartel de Amaralina. Aí estavam lá os oficiais e tal. E aí me deram a palavra: não faça isso. Porque aí eu disse, eu me lembrei de uma história da Casa dos Mortos de Dostoiévski, eu lembrei, isso aqui é a Casa da Morte. Vou para o Barbalho, cheguei lá, fui colocado num salão grande com tatame, porque lá os karatecas treinavam muito no Barbalho. O capitão Emetério Chaves Filho, comandante da PE, gostava muito dos karatecas e do karatê. Não sei se mais dos karatecas ou se mais do karatê, mas gostava muito. E tinha um espírito sádico muito desenvolvido. Eu disse a ele depois. Aí chegaram, me vendaram os olhos. Eu digo: agora é a hora. Ontem eu visitei lá de novo. Aí é outro olhar, né? Mas eu vi tudo lá de novo. Aí eles me levam já. A porrada canta. Uma das primeiras providências, e já é tortura, é lhe tirar a roupa por inteiro. O que o Mariluz estava falando? Isso vale para uma mulher e vale para um homem, porque você está nu, né? E muita porrada, mas muita porrada, pancada com barra de ferro, soco, murro para lá, cai, arrebenta. E eu
E eu confesso a vocês que eu ia, a cabeça nessa hora é um turbilhão. E eu pensava, porque você não para de pensar, eu pensava, com isso aí, eles não me tiram uma palavra, eles vão me matar de porrada e eu não vou falar. Estava bem para mim até ali. Digo, não tem possibilidade deles me fazerem falar com porrada. Aí eles abriram o tanque de água. Ontem eu e Teodomiro vimos o lugar lá, o lugar do tanque de água. Aí eles pegam você de cabeça para baixo, enfia ali e tal, tira. Eu digo, bom, eles não vão... Eu ia pensando, né? Era uma corrida de obstáculos. Eles não vão me matar aqui agora não, né? E tirava, bebia água para burro, saía, voltava, saía, voltava, saía. Depois saía, porrada de novo. Eu digo, bom, aqui eles não me tiram nada. Volto a dizer que não era nenhuma predisposição heróica, era uma atitude de coragem face aos meus companheiros. Eu disse, eu não posso, porque tem sempre a tentação, eu vou abrir um endereço. Se você abrir começa a cascata, não tem jeito. Era o meu raciocínio ao menos. Eu não podia dar um endereço na Bahia e não dei não dei um nome. Porque meu raciocínio era, não tem jeito. Se eu der um nome, cai fulano, cai ciclano e tal, e eu não posso. A morte para mim era dar um nome. Se eu desse, eu estava destroçado. Aí, sequência foi Pau de Arara. Aí a barra pesa. O Pau de Arara não é uma coisa simples. E tortura, a gente fala, mas ela é indescritível mesmo. As palavras não têm força para definir a tortura, porque o impacto dela na alma, mais que no corpo, depende de cada um e do momento que você viva e da força que você tenha ou não tenha, porque você pode estar fragilizado também por variadas razões que seja, né? Ou você pode estar mais forte. Eu confesso que naquele momento eu estava forte. Forte não é forte fisicamente, embora um cara com 24 anos, que era a minha idade, é um sujeito forte, muito mais do que hoje eu, Zé Sérgio, nós já passados dos 60, né? Já estamos mais fracos, né? Mas eu não estava com 24 anos. Aí me botaram no Pau de Arara. Aí aquela minha chamada corrida de obstáculos, eu disse, fui ali suportando, mas não foi brincadeira não. E eu ainda dizia, eu tenho que aguentar. Nesse primeiro dia eu desmaiei já, né? Mas depois do Pau de Arara, vieram choques. É muito pior do que o Pau de Arara. Os choques no Pau de Arara. Você no Pau de Arara tomando choques. Os torturadores, para dar nomes, além do coronel Luiz Arthur de Carvalho, essas coisas têm que ficar registradas, que me mandou para a tortura, ele confessou, vou lhe mandar para a tortura, falei, saber no pau agora, o capitão Gildo Ribeiro, da Polícia Militar, já morreu, e o capitão Emetério Chaves Filho, que era o comandante da PE. Este que eu disse que ele gostava dos irmãos Caribé muito, era muito amigo dos irmãos Caribé, do Dalmar e do Dorival, que eram grandes mestres de karatê, e o Dalmar é um dos que mataram o Lamarca. O Dalmar, depois eu escrevi sobre isso, está lá no meu livro sobre Lamarca, que eu e Odak escrevemos. Dalmar Caribé. Ele tinha uma relação muito grande, o capitão Emetério Chaves Filho, esse eu não sei se está vivo ou se está morto. Os dois comandavam a minha tortura. O
Emetério com muito gosto, né? Eu assisti 2 filmes interessantes nesses últimos dias. O filme sobre a Hannah Arendt, a Banalidade do Mal, e o recente O Trem Noturno para Lisboa. Embora o livro, que eu havia lido já há algum tempo, ele não seja especificamente sobre somente o episódio do filme, mas o filme é muito interessante porque trata-se da resistência também em Portugal à ditadura. E no caso da Hannah Arendt, trata-se da banalidade do mal, como agem os torturadores. A tortura sob a ditadura era uma rotina. O capitão Gildo Ribeiro, ao me torturar, eu no pau de arara e ele dando choque, tinha momentos que ele me dizia: Pedro, dê algum nome que eu desço você e lhe dou uma Coca-Cola. Olha só, ele queria me subornar com uma Coca-Cola. Ou então, para falar da banalidade do mal, de repente ele ligou, discou lá do telefone e disse: minha mulher vai ser operada agora, eu estou muito preocupado, minha mulher não está bem. Quer dizer, ele está torturando um cara ali, né? Mas aquilo tanto faz para ele, está exercendo um ofício, enquanto está preocupado com a mulher que vai experimentar uma cirurgia. Hein? Gildo Ribeiro e Emetério Chaves Filho, juntos, hein? Não, Caribé não, Caribé eu estou falando outra coisa, que ele era muito amigo e tal, e o Caribé, ontem Teodomiro revelou isso, eu assisti, o Dalmar Caribé entrou na cela de Theo e deu porrada em Theo até cansar. Theo até disse a ele, se fosse lá fora ele matava. Theo falou, Teodomiro Romero dos Santos. Ele foi lá para bater, porque queria bater. Odak foi levado para Recife para ser torturado, não era para obter mais nada, é porque na fase anterior, quando ele já havia cumprido 6 meses de pena, Odak, ele não tinha dito nada, não tinha falado que ele tinha estado no Vale do Pindaré-Mirim, lá junto com o Manuel da Conceição. Eles disseram: bom, agora nós vamos bater em você, torturar você, e torturaram para valer Odak em Recife, por vingança. Nós queremos, porque sabe que você não falou lá, agora nós vamos torturar você. E torturaram Odak por vingança. Não tinha mais jeito de tirar mais nada de Odak, não tinha mais o que tirar. Só que eles queriam torturar. Então, aí, a tortura, nessa primeira noite, eu saí da tortura já. Segundo Teodomiro, porque essas lembranças também, a gente mesmo precisa se vigiar com relação a elas. Para minha lembrança, eu saí da tortura ainda consciente. Essas coisas têm um limite muito tênue também entre, naqueles momentos, a consciência e a inconsciência. O Theo diz: você veio desmaiado. Eu acho que não. Eu me lembro que eles tiraram minha venda e perguntaram a Theo e a Paulo Pontes da Silva, que estavam lá, se eles me conheciam. Eu, nu e desmaiado. Eu acho que não estava desmaiado, não. Eu acho que eu estava, pelo menos, com um grau de consciência e tal. Theo me diz: não, você desceu na maca desmaiado. Eu vi, e eles me mostraram você não tinha nenhuma... É difícil saber disso direito. Depois, no outro dia, dali a pouco, bom, não tinha movimento nas pernas, eu fui levado de maca, porque o pau de arara, depois de um número de horas, que não me perguntem qual é o número de horas que eu passei no pau de arara, que eu não sei, as pernas ficam gigantes, parece que você tem, e elas não se movimentam. Depois de um número de horas do pau de arara, e eu fui levado de maca por isso, eu não conseguiria andar, não tinha jeito. E depois o segundo dia, aí foi do meio-dia até não sei que horas da noite, outra sessão destas,
não me perguntem onde é que eu fui arrumar forças. Volto a dizer que eu não tenho nenhuma sensação de heroísmo. Só me pergunto, onde é que eu fui arrumar forças para não dizer nem o meu nome? Eu não disse nem meu nome. Porque eu dizia, se eu disser o meu nome, bom, aí vai cair coisa também e tal, porque sou eu, porque eu já era relativamente conhecido nas rodas da malandragem ou da subversão, ou nas malandragens da subversão, da luta contra a ditadura, né? Já era fichado em São Paulo, meu pai já tinha sido preso sem ter nada com isso, minha família sofreu o diabo e tal, por isso. E eu então, veio a segunda sessão violentíssima, e eu não dei um endereço, não dei o meu nome, fiquei com o nome de Pedro. Eu era o Pedro Luiz Vian e acabou. E em que casa você ficava? Eu não sei. Eu também parti para, como eu disse, o George Dimitrov, né? Eu parti para uma visão, eu lia um livrinho à época do Dimitrov, da resistência e tal, na Alemanha, e eu mantinha aquilo, olha, qualquer absurdo que eu disser, eu pensava assim, é menor do que o absurdo que é esta ditadura. Então, eu não admitia nada. Não, como é que você não sabe o endereço? Olha, eu cheguei aqui à Bahia, fiquei na casa de estudantes, de amigos, e ficava com essa conversa o tempo inteiro no pau, ficava com essa conversa. Nessa segunda sessão, então, eu já estava destroçado, e confesso a vocês, e essa sensação, eu tenho certeza, foi da maioria de quem passou pela tortura violenta, eu torcia para morrer. Morrer significa, não que eu torcia para, que eu apagasse, e se apagasse para sempre também, tanto fazia. Porque a dor é tão grande, o Hélio Pellegrino trabalha isso, o psicanalista, que ele diz que é uma briga que se dá permanente na tortura entre o corpo e a mente, ou se quiserem, entre o ego e o superego, se quiserem uma linguagem psicanalítica. O corpo lhe pede por tudo que você ceda, que você pare com isso para parar essa dor que me aflige. O corpo pede mesmo. É assim que eles atuam. E eles querem lhe desintegrar, né? Para que você então entregue tudo. Mas a cabeça diz, os ideais dizem, mas você não pode entregar seus companheiros. Um ou outro pode vacilar, ou o corpo que vai ceder, ou então a firmeza dos ideais que diz, não, você não pode entregar. Eu não sei onde é que arrumei forças para suportar. E aí eu fui levado para a cela, dali a pouco veio febre pesada e tudo, também não sei a razão, e aí eles acho que se preocuparam, me deram remédios, sei lá, e no dia seguinte eles preferiram uma outra estratégia. De repente chega um sujeito preso, um cara bravo, né? Quando o cara chega muito bravo lá, você desconfia. Esses filhos da puta, não sei o quê. Aí eu disse, epa, aí tem cheiro de tira. O cara veio, revolucionário, então. Eu disse, aí depois de muita conversa, você tem endereço? Porque aí eu não vou demorar muito aqui não. Eu vou ficar pouco tempo aqui e tal, aí eu vou procurar o seu pessoal e tal, para dizer que você está aqui preso e tudo. Eu disse, tenho sim, o endereço da minha família em São Paulo. Minha família já estava absolutamente,
Eu dou o endereço de minha mãe lá, você vai e visita, avisa a minha mãe que meu pai, que eu estou preso. Claro que eu não dei endereço de ninguém na Bahia. Se eu não tinha dado na tortura, eu ia dar assim na manha. Depois se confirmou que esse cara era um policial federal. Eles tentaram outro caminho comigo. Bom, a partir daí não houve mais a tortura, né? Salvo uma coisa que Theo falou ontem, ele até se referiu também a mim, que uso sempre esta expressão, que a cadeia, ela mesma é uma tortura. A melhor cadeia do mundo é uma tortura permanente. Aquilo que o Gramsci fala, Theo repetiu também isso, a gigantesca clepsidra, o grão de areia que cai dia a dia, os dias que se repetem, né? Não por acaso a minha série se chama Lembranças do Mar Cinzento. Esse nome saiu assim como... Por que Mar Cinzento, né? Porque ali tudo era cinza naquela cadeia, na Lemos Brito. A primeira fase, Theo falou ontem, quando nós fomos transferidos para Lemos de Brito, em, creio, finalzinho de janeiro de 1971, quando nós chegamos, nós não sabíamos para onde iríamos. Eu, Teodomiro, Dirceu Regis, Paulo Pontes da Silva e o Wellington Freitas. Mas não sabíamos, como disse, à medida que colocam a gente para sair, é o terror absoluto, é outra tortura, sem nenhuma dúvida, porque tudo para acontecer, vamos parar aqui na estrada e fuzilar esses caras, o que naquela época não era nenhum absurdo, mas daí a gente percebeu e chegou na Lemos de Brito. Acreditem, há momentos como este de felicidade lá dentro. Chegar ali e encontrar uma galeria só para prisioneiros políticos, encontrar outros companheiros que lhe acolhem com carinho, que já estão lá cumprindo pena. Lembro de Getúlio Gouveia, que estava lá preso, de Fernando Mesquita, que estava lá preso, creio que Sarno também estava lá naquele momento, Nemésio Garcia estava lá, Rui Patterson estava lá, e jogaram na cela lá, um em cada cela, e foi um momento, acreditem, de felicidade. Antes, também para falar, porque tudo isso, cada grão de areia de felicidade é contado na experiência da prisão, que continua sendo tortura. Quando me tiraram do Barbalho para prestar depoimento na Polícia Federal, foi um dia de felicidade também, porque é quando você se legaliza, quando você, ao fazer um inquérito na Polícia Federal, você foi autenticado, ou seja, lhe fizeram existir, porque até ali eu não existia, podia morrer, né? E pronto. Aí quando eu fiz, ele me perguntou, me fez as perguntas e tal, reafirmei tudo, falei contra a ditadura e tal, tá. Isso aí está disponível, quem quiser olhar, podem dizer que eu era louco, naquele momento, naquela circunstância, dizer contra a ditadura. Falei lá e falei no tribunal. Ele me disse, o sujeito que me ouviu, ele me disse, aí já sabiam o meu nome, vou contar por quê. Ele me disse, Emiliano, olha, está decidido, você vai passar alguns anos na cadeia. Já o sujeito do inquérito, isso não é certo, né? Mas absolutamente tranquilo. Ele disse, você vai passar alguns anos aqui, porque um quadro como você não se forma rapidamente. Acho que eles estavam me medindo mais pela resistência à tortura do que qualquer outra coisa. Você vai ficar alguns anos aqui, pode voltar para a sua
cela lá, mas há alguns anos isso já está decidido. Eu não estava nem aí, foi um dia de felicidade. Bom, agora eles não vão me matar mais. Pronto, estava seguro. São os pequenos momentos que a gente se lembra da cadeia, né? Como é que eles descobriram-me como Emiliano? Os companheiros aqui, fora Zé Sérgio, Eduardo Khrushchevsky, não sei, os da AP, alguns poucos, fizeram uma guerrilha pela cidade e soltaram, e picharam a cidade até bem. Libertem Emiliano. Pronto, aí caí. Libertem Emiliano, aí o Senimar veio para cá. O Senimar veio e disse, não, Emiliano está preso. Caiu, foram lá para... Isso aí está no livro no filme do Edgar Navarro, eu me lembro, tem um momento que aparece a pichação Libertem Emiliano, que ele se lembra até hoje dessa pichação. É um belo, bonito filme do Edgar. Aí o Senimar desembarcou lá, no quartel do Barbalho, subi para a sala de comando com o Emetério, e aí o Senimar disse, olha, Emiliano, a gente já sabe tudo, você é você, não adianta vir com essa conversa de Pedro e tal, a gente queria saber, então, o que você tem a dizer? Eu digo, não tenho a dizer mais nada. Mas aí eles não me botaram no pau de arara nem nada, foi uma conversa. Tá bom, você não tem a dizer mais nada. Foi também um momento... Esses momentos de afirmação na cadeia, para quem enfrentou a prisão, sabe que eles são muito importantes, né? Porque você vai crescendo. Chegou um momento que eu estava absolutamente consciente. Aqui na Bahia eles não tiram mais nada de mim. Ou seja, se quisesse me matar, me matariam e eu não falaria. Porque você vai crescendo. Você vai se reforçando, né? O espírito vai ganhando força. Você diz, não, de mim eles não tiram mais nada, não. O medo diminui. E eu sempre digo, não é que o medo não exista, não. O medo é fortíssimo, mas é você enfrentar o próprio medo, suplantá-lo. Medo é algo permanente para a gente, para quem está preso. A dor é permanente para quem está preso. Tem dúvida nenhuma. Mas o Senimar então descobriu pela pichação. Mas ao mesmo tempo a pichação era importante no raciocínio da AP, que era a maneira de salvar a minha vida, né? Vamos denunciar a prisão de Emiliano para garantir que ele viva, porque esses caras podem matá-lo. E era uma atitude acertada. Então eu fui para Lemos de Brito, final de janeiro de 1971, ainda, Theo lembrou isso aqui ontem, as celas eram todas fechadas, a gente em celas individuais, uma comida, tudo isso é da tortura que eu chamo, uma comida podre, ruim, muito, mas muito ruim mesmo, né? Mas também, a gente, nesses primeiros momentos, a gente enfrenta isso até com uma certa tranquilidade, né? Eu me lembro que na primeira noite que eu cheguei, a Galeria F, eu trazia não tinha roupa, não tinha nada, estava sem nada, uma cama lá na cela, um lençol bem puído assim, e o Getúlio Gouveia que estava lá, foi eu já fechado, ele pôde ficar solto só para ver a gente, depois ia ser trancado de novo. Ele me perguntou, Emiliano, o que falta aí? Eu olhei assim, a cela vazia, dizia, aqui não falta nada, porque também as necessidades que você tem numa prisão reduzem-se a quase nada. Perto do Barbalho, onde eu ficava numa cela que não tinha sanitário privado, esses luxos, não, era uma lata de querosene, que depois a gente pegava e nós mesmos tínhamos que levar para jogar fora.
Teodomiro estava me lembrando ontem que eu fiz uma sacanagem com o policial preso. Aquele que eu falei que entrou na minha cela e tal. Eu estava muito, minhas pernas estavam com muita dificuldade para andar, os soldados vieram, pega ali a lata de merda e mijo. Aí eu disse ao cara, presumido companheiro, na verdade, o policial, não, olha, você vai levar que eu fui torturado, eu não aguento não. Aí o policial teve que levar aquela lata de querosene cheia e tal, de mijo, de merda, de tudo, né? Ele teve que fazer isso, pelo menos. Então a gente ficava numa cela péssima ali, dormia no chão, de repente eu estava lá na Galeria F, na penitenciária, tinha uma cama, tinha um colchão, eu digo, o que eu quero mais? As exigências diminuem muito, né? E eu fiquei lá até o final, eu creio, não, até setembro, entre agosto e setembro de 1971, na Galeria F, e o mesmo período, o Derico contou aqui ontem, e eu contei no livro sobre Lamarca, no mesmo período que eles desembarcam aqui para tentar matar o Lamarca. A primeira investida, como se sabe, não foi bem sucedida, foi a que o Fleury tentou comandar. De repente eu estou na Galeria F e anuncia, Emiliano, você vai viajar. Aí você respira fundo, né? Eu pensei, eu vou cair na mão da Oban, porque o terror de todo mundo era cair na mão da Oban ou na mão do Fleury. Que morreu em 1979 num acidente estranhíssimo. E aí eu fui viajar, mas eu não sabia para onde, me levaram, botaram no Camburão e de repente eu estava desembarcando ali na base aérea do Camburão, entro no avião que eles me indicam e quando eu entro tinha polícia, era um avião militar, daquele que você senta, uma turma lá desse lado, uma turma desse lado. E lá estava Fleury neste avião. Eu digo, me lasquei, eu vou para a mão do Fleury em São Paulo. E estava Jesus Cristo também. Jesus Cristo era Dirceu Gravina. Dirceu Gravina, que era um cruel torturador da Oban, que se chamava Jesus Cristo, por ironia da história. Mas eu fui para São Paulo e não era outra sessão de tortura, não. Eram 2 processos que eu tinha que responder em São Paulo, porque eu, como sabem vocês, eu vim, minha formação política começou em São Paulo, foi lá que eu iniciei minha vida política, na AP, e depois vim para cá, como já disse, corrido e acabei caindo aqui. E aí eu respondi, fiquei creio que 2 meses e meio em São Paulo e voltei para cá no final do ano de 1971 para a mesma Galeria F, que era, evidentemente, onde eu pretendia cumprir pena. Até eu não sei se chegou a falar, eu comecei a escrever esta série chamada Galeria F, aqui está o primeiro volume, eu vou deixar aqui com a comissão esses livros, aqui faltam 2, o Galeria F2, que não está aqui, acabou, que eu vou reproduzir agora, e o Lamarca, que eu vou fazer uma edição ampliada agora para comemorar os 50 anos da ditadura, né? Para comemorar com o livro, né? Da morte do Lamarca. A Galeria F, eu comecei a escrever com a pretensão de contar a história da Galeria F, mas até agora eu não entrei na Galeria F, estou no 4º volume. A Galeria F é uma experiência muito rica, Theo chegou a falar rapidamente, o Derico menos, muito rica de política coletiva, de um coletivo que decidia tudo pela democracia direta, uma experiência riquíssima, em que nós trocamos muito conhecimento. O Oderico chega a dizer, não disse ontem, mas disse mais de uma vez, que para ele, Oderico foi a fase mais feliz da vida dele. É irônico, mas verdadeiro do ponto de vista dele, que ele aprendeu coisa que não acaba mais, e gostava daquela convivência e tudo, né? Porque houve muita
fraternidade, muita compreensão mútua, muita ajuda mútua, o que não quer dizer que não haja divergências, não. Houve divergência para burro, discussões às vezes duras, era um coletivo, não tinha liderança nominada, era tudo discutido no coletivo, chegávamos a punir companheiros, quando fosse o caso. Me lembro de uma briga que tiveram num baba, o Paulo Pontes, hoje chefe de gabinete da Secretaria de Educação, e o Eduardo Khrushchevsky, que eles trocaram porrada no jogo de futebol, e nós punimos os dois, o coletivo, por 6 meses. Por 6 meses eles ficaram sem jogar bola. Os presos comuns pediram anistia para eles, porque sabiam de tudo, e nós não demos anistia, não. Eles ficaram 6 meses sem jogar bola, porque nós não queríamos que se desse um mau exemplo para os prisioneiros comuns, que tinham muito respeito por nós, mas não era uma relação, nunca é uma relação fácil, e você tinha realmente que granjear respeito para que não houvesse nenhuma tentação de confronto conosco, na linha, é o que eles diziam, não, a moçada lá em cima é muito unida, então não pode mexer. Eles não mexiam com a gente, não. Houve uma rebelião, uma vez, creio que uma rebelião no final de 1972, e eles quebraram tudo, a cadeia inteira. Eu via grades e grades caírem como se fossem folhas de papel. E a gente via os colchões jogados para o centro ali, a galeria é um presídio redondo, como todos sabem, e eles vieram perguntar para a gente se deviam mexer com a nossa galeria, se deviam quebrar. Eu disse, não, aqui não mexo não, não mexeram em nada. E ainda assim nós fomos acusados de termos liderado e preparado o motim. Imagine se eles quebrassem. E eles respeitaram tudo. Então nós tínhamos excelente relação com eles. Então nós tivemos um coletivo que fez estudos, que tinha grupo de estudos variados, que tinha artesanato, tinha 2 times de futebol. Tá. Então tínhamos um coletivo que era bastante solidário e firme. Tivemos algumas experiências, uma de greve de fome, foi fruto de uma otite que eu tive, uma otite muito forte. Teodomiro era o que ministrava os analgésicos, assim, de meia hora, mas aí fizeram uma carta para o diretor, porque eu não era atendido. O diretor, Osmundo Tosca, então, me tirou da galeria, me colocou na enfermaria, que era muito pior que a galeria, e trancou os outros, porque nós já estávamos abertos. A partir daí entramos todos, inclusive eu, em greve de fome, e curei minha otite com esse jejum de 11 dias. Foram 11 dias só bebendo água. Podem acreditar que aguenta. E o Teodomiro depois foi fazer, teve outras greves de fome, mas aí é depois, quando eu saio da prisão, no final de 1974, em liberdade condicional, e sou anistiado em 1979, como se sabe, porque todo dia 30 tinha que ir à auditoria para assinar lá, para dizer que estava aqui, não podia sair do Estado, tudo isso, até um certo tempo. Creio que muito resumidamente, esta minha história. Agradecer profundamente à Comissão da Verdade pela chance de dar esse testemunho e dizer que ele, volto a dizer, ele é oferecido àqueles que entregaram suas vidas a causas profundas da liberdade, da democracia, do socialismo e do comunismo. Muito obrigado.
Emiliano, nós queremos agradecer enormemente a sua contribuição, mas eu tenho 3 questões rápidas para submeter a sua apreciação, se você quiser se manifestar sobre elas. Primeiro, uma curiosidade: quando e como se dá a sua aproximação e envolvimento pessoal com a política? Sabemos que mais ou menos em 68 você ingressa na AP, não sei se pelas mãos de Adura, não é? É isso mesmo? Tá, e a gente então queria, se você pudesse dar uma panorâmica rapidinha dessa sua história pessoal com a política. Você quer fazer logo todas ou só essa? Não, bom, tá. É porque as outras são diferentes, são de outros assuntos. Quer que fale logo? Tá. Então essa é a primeira. A segunda é assim: você colocou você reiterou, né? Revelou que no time dos torturadores havia o capitão Gildo Ribeiro, Emetério Xavier, Emetério Chaves Filho, o Ustra, que você tornou a se referir a ele, embora, é claro, em relação à Operação Radar e tal, e o coronel Luiz Arthur. Existe desde meu tempo há muitos anos já, que se fala de Luiz Arthur, se tenta formar uma imagem de Luiz Arthur, de uma pessoa humanitária, um espírita convicto, leal aos princípios de Allan Kardec, e por isso mesmo muito sensível, e que não compactuava com qualquer ato de violência. E o depoimento ontem aqui de Theo, o seu depoimento hoje, meio que contrastam. O Luiz Arthur era diretamente envolvido com essas ordens de tortura. Ele podia ser o responsável direto, mas você nunca o viu participar diretamente de nenhuma sessão de tortura, ou viu ou sabe que ele participou. Marilúcio hoje reiterou também, hein? E a última, em relação à igreja, nós sabemos a Igreja Católica, né? Nós sabemos de algumas figuras. E o Aldir Fiuza de Castro, que era comandante da 6ª Região Militar, se ele também pode ser aliado nesse grupo aí de pessoas responsáveis pelas torturas. Agora, em relação à igreja, nós sabemos da atuação de Padre Renzo, de Cláudio Perani, de Paulo Tonucci, de Dom Abade, Dom Timóteo, mas sabemos também que a CNBB, pelo menos no primeiro momento, teve uma atitude de apoio ao golpe militar, né? Ou pelo menos simpática ao golpe militar, e que havia, portanto, uma ala da igreja mais tendendo a apoiar o golpe, embora houvesse setores de resistência. Não sei se você teria algum esclarecimento a prestar a esse respeito. Bem, minha aproximação com a política começou, são desses, os cristãos falam muito na estrada de Damasco, né? A minha estrada de Damasco, creio, foi um pequeno círculo que a gente formou no Jaçanã, onde fiz minha juventude, cheguei à idade adulta, Jaçanã em São Paulo, um círculo que reunia um grupo pequeno, que envolveu a mim, Pedro Oliveira, que foi da AP comigo depois foi para o PCdoB, Flávio, um outro menino, Toninho, colegas de escola, salvo Pedro, que não era meu colega de escola, e a casa de Pedro Oliveira, lá na rua Doutor Zuquim, em Santana, que era uma casa muito de pais cultos, de uma mãe muito dedicada e revolucionária, Ada,
Ada Oliveira, que era uma figura extraordinária. E neste ambiente eu acabei me aproximando da esquerda, eu e Pedro juntos e esses outros companheiros. Me lembro de um livro, um livro que parece não ter muita importância, História da Riqueza do Homem, de Leo Huberman, né? Eu vou pegar esse livro de novo para ler de novo, porque o impacto que ele teve sobre mim foi extraordinário, do ponto de vista do descobrimento da política e das condições estruturais do mundo. E eu era um cristão conservador até ali, era mesmo, né? Dos ligados e próximos camilianos, e esse livro me abriu e a igreja ficou bem distante de mim, aquela igreja pelo menos. E a partir dali eu marquei numa velocidade impressionante na luta revolucionária, né? Meu rito de iniciação foi o 1º de maio em São Paulo, aquele que nós expulsamos o Abreu Sodré, já era da AP. Expulsamos o Abreu Sodré do palanque, tomamos o palanque, tocamos fogo e tal, e depois saímos em passeata até a Praça da República e tudo. Então, foi assim que eu embarquei, um pouco tardiamente, de alguma forma, porque eu já tinha, então, 22 anos, por aí. Eu podia ter caminhado como um cristão conservador, mas essa história que eu estou contando me levou para a luta revolucionária e me deixou até hoje aqui com essa posição de esquerda e com essas convicções das quais não me afastei, a idade não me afastou. Eu estou dizendo que estou ficando mais velho e mais esquerdista, eu não sei o que é, eu preciso olhar o que está acontecendo. E quanto ao Coronel Luiz Arthur de Carvalho, eu não tenho muita dúvida não, o Coronel Luiz Arthur de Carvalho é parte do time da tortura na Bahia. Esse negócio de sujar as mãos ou não, a mim pouco importa, ele avisou a mim, ele era o chefe, superintendente da Polícia Federal, que dali a pouco eu estaria na tortura. Conto, não tem jeito, agora que eu deixei isso de lado, o capitão Gildo Ribeiro, que foi o cara que mais movia a maquininha, o que mais porrada dava e tal, o capitão Gildo Ribeiro apareceu, depois de dar tiros para o ar, aqui no Campo Grande, ele era da PM, chegou a dar aula no Central. Ele apareceu na Galeria F, chamou Natur de Assis Filho, num dia de semana, e disse: eu tenho que falar com o Emiliano. Nós reunimos o coletivo e dissemos: bom, nós não temos como impedir um cara de entrar aqui no presídio. Então, não, o Emiliano fala com ele. No dia da visita ele apareceu. Sentou no banco ali, grande, que tinha ali, que ficava as visitas, e começou a conversar comigo. Eu vim aqui para lhe pedir perdão. Capitão Gildo Ribeiro, você não sabe, você estava vendado, você não sabe o que tinha de gente ali em torno. Realmente eu não sabia. E eu vim aqui, você foi o responsável, dizendo ele, pela minha conversão ao cristianismo. Eu me converti ao cristianismo. Estou dizendo, Gildo Ribeiro, capitão Gildo Ribeiro. Eu disse a ele: olha, eu não vou lhe perdoar, você vai viver sua vida e provar que você mudou. Eu estou aqui por uma razão política, o que a juventude não faz, né? E eu disse a ele: e eu vou lhe dizer uma coisa, nós vamos chegar ao poder. Eu disse a ele: nós vamos chegar ao poder e nós não vamos torturar ninguém. Vá provar que você mudou. Ele morreu, acho que há 3, 4 anos, eu não sei. Eu recebi um e-mail. Está guardado esse e-mail. Eu nunca fui atrás, porque ele tentou de todos os modos, depois que eu saí da prisão, ele conversava com Rui Patterson, nosso amigo, companheiro, meu colega de prisão, para que ele se encontrasse comigo. Eu digo: eu não me encontro com o torturador. Eu não me encontro. Se ele quiser, mas ele tem revelações a fazer, eu arrumo um jornalista para ele fazer, mas eu não aceito. O filho dele me manda um e-mail, quando ele morreu, deve ter 3, 4 anos, dizendo: Emiliano, eu sou fulano de tal, filho do capitão Gildo Ribeiro, que lhe fez tanto mal, e estou lhe pedindo perdão. O filho também, me pedindo perdão.
pelo e-mail, né? Então, o coronel Luiz Arthur de Carvalho, esse negócio de que ele não metia a mão direto na massa, a mim pouco importa. Você viu o depoimento de Marilúcia, você viu o depoimento meu, ele disse, você vai ser torturado daqui a pouco, você viu de outro, de Teodomiro. Não, no caso de Teodomiro, ele meteu a mão na massa, inclusive. Então, não tem dúvida. Mas teve um outro torturador seu, que também depois quis se penitenciar, e que ele procurou, que tentou falar com você, e as pessoas não deixaram, ele teria sofrido de uma perturbação mental e estava arrependido de ter lhe torturado, e queria lhe pedir desculpas. Que eu saiba de tudo isso. Teve esse episódio, é o Gildo Ribeiro. É o próprio Gildo. É o Gildo que ficou assim, isso é verdade. O caso do Adir Fiuza de Castro, ele é foi um dos mais cruéis e violentos torturadores da ditadura. Foi ele que disse assim, tem N livros a respeito, Cepedok tomou depoimento dele, ele é um torturador cruel e consciente, né? E ele é quem disse, nós usamos o martelo pilão para matar a formiga. No nosso caso, nós éramos a formiga, ele tinha alguma razão, usaram mesmo. No caso da igreja, eu analiso isso aqui no livro sobre o Padre Renzo. A igreja, ela apoiou o golpe. A Igreja Católica apoiou, a CNBB oficialmente apoiou o golpe e a ditadura com absoluta transparência. Quem quiser pegue os documentos da CNBB. Não houve grande problema para ela apoiar o golpe contra o comunismo. Todos. Talvez tinha uma certa, talvez não fosse bem assim, vamos ver, mas todos. Está lá. Depois ela foi vendo o que era a ditadura. E de repente a ditadura voltou-se também contra a igreja. E para ser justo, depois disso ela foi vendo, percebendo, a partir de 1970, que é a linha divisória, ela entrou, a CNBB inclusive, firme na luta contra a ditadura, e foi assim até o final, porque aí a parte mais progressista da igreja já havia ganhado consistência, e alguns tinham mudado muito, Dom Helder Câmara entre eles, né? Mas não só ele, não. Houve uma consciência muito grande, tem várias publicações a respeito, eu não sou especialista, mas eu li bastante a respeito. A partir dali ela jogou bastante firme para acolher os perseguidos e acolheu mesmo, salvou vidas, e tem muitas vítimas da Igreja Católica também. Eu falei aqui em Madre Maurina e tem várias outras. Santana, que segundo a sua prisão não foi quando a Polícia Federal contou, que você entrou numa casa e tal. Como é que é? Relata que os agentes queriam prender, ele estava com ele, depois você deram muito trabalho para ser preso. Consta também que você fugia da Praça de Ribeiro, onde teria um ponto, e naquele Rua da Praia, na casa de um morador. Não, veja, Diva, eu corri muito, é verdade, eu contei aqui, mas não contei no detalhe. Quando eles me pegaram, eu como disse, eu ali, se eu tivesse armado, eu atirava, mas eu não andava armado. Eu corri para burro, pulei uma casa, pulei outra, eles foram atrás e tal, e me pegaram. Eles tinham uma equipe lá, é verdade isso. Mas eu não contei nem no detalhe. Porque em Santa Catarina também, Batista, que era uma espécie de Fleury de lá, eu estava num comício em Florianópolis do movimento secundarista, tinha um segurança, um menino secundarista muito forte, e eu saí do comício, dei segurança. Aí, quando eu saí do comício, o Batista, conhecido, me pegou, e o menino fortão saiu correndo. E eu, que não era tão forte assim, mas troquei porrada com o Batista e tal, escapei, e ele, eu vou atirar, e pá, errou todos os tiros. Eu subi a ladeira de Florianópolis, fui lá para cima, voltei, caí no colégio Escola Técnica, e depois saí de lá no carro de um médico que estava me abrigando lá.
E nesse caso é verdade isso, que se relataram isso, é absolutamente verdadeiro. Eu caí, não foi exatamente na hora do ônibus, foi eu correndo, pulando o muro, etc. Mas acabei caindo porque tinha uma equipe lá, né? Essa que é a verdade. Podemos acabar? Eu sou, hein? Quem é? Ah, tá bom. Agradecer então profundamente a oportunidade de falar aqui, de dar esse depoimento, e só lembro, para finalizar mesmo, um poema genial do Brecht, que é Aos que Vão Nascer, mas eu não vou ler o poema todo não, só o final dele. Entretanto, sabemos, também o ódio à baixeza deforma as feições. Também a ira pela injustiça torna a voz rouca. Ah, e nós, que queríamos preparar o chão para o amor, não podemos nós mesmos ser amigos. Mas vocês, quando chegar o momento do homem ser parceiro do homem, pensem em nós com simpatia. Um grande abraço.